Sauda. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Ai, irmão, vocês não têm ideia como é que eu estou. Vontade de sair correndo. Jesus, eu estou tremendo demais, misericórdia. Me ajuda. Vocês oram por mim, bem, isso aí. Saúdo os irmãos que estão em casa, Deus abençoe suas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar no dia de hoje. Irmãos, não é fácil vir aqui trazer uma palavra, né? A gente, né, quer correr, quer fugir, mas Deus nos pega, né? E eu pedi muito uma palavra para o Senhor. O bispo, ele tinha falado que eu ia trazer a palavra antes de fechar a igreja nessa última quarentena. E eu comecei a fazer leituras de algumas palavras. Na verdade, eu fiz leitura de 3 palavras, preparei. E eu falei, Senhor, agora o Senhor ministra no meu coração aquela que o Senhor quer trazer para a sua igreja. E teve uma que o Senhor estava queimando demais. Eu falei, ai, Senhor, mas começa a me dar, né, prova que é isso que o Senhor quer. Na sexta-feira o Senhor bradou aqui. No sábado, quando eu vi a Jéssica abrindo a Bíblia e lendo, eu falei, meu Deus. É Deus falando assim, é essa mesmo. Né? Salmo 139. Então, quero glorificar a Deus, porque Deus ele tem respondido. A Jéssica, ela até mencionou assim, né? Que ela não conhecia muito esse salmo, que ela ouviu quando o bispo ministrou. E diferente, irmãos, esse salmo, eu cresci com ele. Quando eu era adolescente, na escola bíblica, esse salmo era um dos temas de escola bíblica. Né? Então, a gente cresceu com esse salmo. Deus te conhece, Deus te sonda, Deus viu você no ventre da sua mãe. E quando eu voltei, quando começou a quarentena, eu comecei a fazer leitura dos salmos. Quando chegou nesse salmo aqui, o Senhor falou comigo de uma maneira diferente, como nunca tinha falado. E eu falei, Senhor, me ajuda, fala para a tua igreja da mesma maneira que o Senhor tem ministrado no meu coração, amém? Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se suba aos céus, lá está. Se faça a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos ainda não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinados, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, exceder os grãos de areia.
Contaria e jamais chegaria ao fim. Tomar, ó Deus, deste cabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue, ele se rebela intenciosamente contra ti. Como teus inimigos fala malícias. Não aborreça eu, Senhor, os que te aborreçam? Não abomina os que contra ti se levantam? Aborreça-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Amém? Você pode glorificar a Deus. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Eu queria fazer uma oração. Soberano Deus, Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, ela é viva e eficaz sobre as nossas vidas. Pai, que eu venha diminuir e o Senhor venha aparecer. Pai, que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que o Senhor venha me usar como canal de bênção. Senhor Jesus, eu te peço agora o teu Espírito Santo. Pai, que venha conduzir a minha voz. Pai, que venha guiar cada palavra, Senhor Jesus, direcionada para a tua igreja. Senhor Jesus, eu te peço. Pai, eu te peço que o Senhor venha manifestar, Senhor Jesus, a tua presença. Pai, que o Senhor venha falar no coração de cada um dos teus filhos. Pai, porque sabemos que a tua palavra, ela não volta vazia. E que ela venha assim fazer morada nos nossos corações. Assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Ai, estou muito nervosa. Quero glorificar a Deus pela minha rica oportunidade. Agradecer a vida do Bispo Adevaldo, da pastora Carla, pela confiança. Porque vir aqui trazer uma palavra não é fácil. Mas que o Senhor venha me usar. E que você venha ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Irmão, esse salmo é um salmo, como eu falo, eu sou suspeita de falar, porque eu conheço desde a minha infância. Então, esse é um salmo que eu amo demais, é um salmo assim, que eu sempre achei, e as pessoas falam, né, que é uma das maiores poesias da Bíblia. Só que hoje eu vi esse salmo, quando eu comecei a ler, estudar os salmos, eu vejo esse salmo agora como uma bússola para a nossa vida como cristão. Um salmo que vai nos guiar para o caminho eterno. Aí a gente pensa assim, o que Davi, a Jéssica até falou, não sabe, o que Davi estava pensando quando ele começou a escrever esse salmo? Começou a escrever um salmo, né, tão profundo, né, falando dos atributos de Deus de uma maneira assim tão especial. E quando eu estava orando, o Senhor ministrou no meu coração e o Senhor colocou para mim ver a trajetória de Davi. Quem era Davi? Davi, irmãos, ele já nasceu com o maior desafio da vida dele. Ele já nasceu rejeitado. Davi, ele já nasceu para ser um nada. Davi, ele foi esquecido no campo para cuidar de ovelhas malhadas. Davi, ele foi colocado no esquecimento, porque ele era uma vergonha para a família. Então, Davi, ele começou a enfrentar desafios terríveis na vida dele. Só que ele aprendeu, escuta bem isso, ele aprendeu a ter um relacionamento com Deus. E ele aprendeu no meio do campo, sem ninguém para ensinar ele. Ele sabia que ele não tinha com quem contar. Ele sabia que ele não tinha com quem falar. Mas ele aprendeu que ele tinha um Deus, que ele podia olhar para o céu e falar com ele. E ali, naquele momento, ele aprendeu a ter um relacionamento com Deus. E ali ele começou a enfrentar desafio. Vocês sabem da história, não é a história de Davi que eu vou ministrar, mas assim, Davi, ele matou urso, matou leão. Davi, ele matou gigantes. Davi, ele enfrentou exércitos forte. Quando ele citou, né, depois que ele matou os gigantes, ele começou a enfrentar exércitos, cada um mais valente. E ele foi vencendo e foi vencendo. De repente, Davi, ele teve que enfrentar o rei Saul, porque o rei queria de qualquer maneira matá-lo. E Davi foi vencendo e vencendo.
Só que Davi teve algo que ele teve que enfrentar na vida dele, que talvez foi um dos maiores desafios do Davi. Davi, ele teve que enfrentar ele mesmo. Ele teve que olhar para ele e enfrentar os seus desejos, os seus pecados, os seus desafios. Agora não era mais urso, não era mais leão. Agora não era mais um exército preparado, fortemente armado, que ele matava e ele chegava com as cabeças dos seus inimigos. Agora ele tinha que enfrentar ele mesmo. E quando se depara para enfrentar nós mesmos, irmão, a guerra é terrível. Porque, imagina bem, vamos falar de uma coisa simples, ou um pecado pequeno que a gente comenta. Você vai lá, peca, faz alguma coisa errada, parece que você não fez nada. Se você vê seu irmão fazendo, o que você faz? Nossa, pecou. Pecou. E você que acabou de fazer a mesma coisa? Você nunca vai olhar para você. Davi, quando ele cometeu um dos maiores pecados dele, que foi quando ele desejou a Betseba, quando ele cometeu o homicídio, ele não viu o tamanho do pecado que ele tinha feito. Ele não enxergou o quão ele tinha desagradado o coração do nosso Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele pecou, e pecou feio. E aí eu imagino Deus olhando assim para Davi e falando assim, estou esperando ele reconhecer que ele pecou. Estou esperando ele ver que eu estou vendo tudo e que ele pecou. E Davi vivendo a vida dele e feliz da vida, né, com o amor da vida dele, esqueceu. E aí é quando Deus usa, né, o profeta Natan, falou, vai lá, porque você tem que ir lá esfregar o pecado na cara dele. Porque ele não está enxergando. Estou falando com minhas palavras, viu, irmão? Não tem na Bíblia isso. Vai lá, Natan, fala para ele. E quando o profeta Natan vai, se você ler na história, ele chega, ele não fala diretamente para Davi o tamanho do pecado dele. Ele usa uma simbologia, né, do fazendeiro rico, do fazendeiro pobre, e com certeza você sabe da história. E quando chega no final, Davi já olha para o profeta Natan, pode mandar matar. Pode mandar matar quem cometeu isso. Aí ele falou, pois é, esse homem é você, Davi. Você pecou contra Deus. E Davi, naquele momento, irmãos, ele não olhou que ele era rei, ele não olhou a altura que ele estava. E você conhece o Salmo 51, ele se joga nos pés do Senhor, em arrependimento. Eu acredito que assim, por isso que a palavra do Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele errou, ele pegou, mas ele reconhecia em todo o tempo. Ele queria mudança, ele queria transformação, ele queria viver o novo do Senhor. E quando ele se joga, ele fala, arranca tudo de mim. É tipo assim, pode arrancar no reinado, arranca tudo, mas não aparta de mim o teu espírito. Eu não sei viver sem o teu espírito. Então, você olhar para toda a trajetória de Davi, você imagina que quando ele começou a escrever esse salmo, ele estava olhando para tudo que ele viveu. E ele fala assim, ai, Senhor, que bobo que eu sou, né? Porque o Senhor me conhece de uma maneira. O Senhor sabe tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor vê tudo. E ali, esse salmo é uma conversa de Davi com Deus, falando de Deus. Ele está conversando com Deus, falando dos atributos de Deus. E quando ele fala para Deus, Senhor, tu me sondas e me conhece. Esse salmo ele é dividido em 3 partes: a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Quando ele fala para Deus, Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu sabe quem eu sou. O Senhor sabe o meu deitar, o meu levantar.
O Senhor sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. O Senhor sabe o que eu falo. O Senhor sabe o que eu planejo. E quando fala o meu deitar e o meu levantar, está falando as coisas simples que a gente faz no dia a dia. As coisas, quando você senta na cama, quando você vai se levantar, talvez ali você nem, igual algumas pessoas falam, meu corpo ainda nem voltou, né? Tipo, ainda está dormindo, você está sentado lá esperando o corpo vir. Deus está ali te olhando, vendo qual que vai ser seu primeiro passo, o que é que você vai fazer, quais são suas decisões do dia a dia, o que é que você está pensando, em que você está pensando, se você vai falar com Ele. A pastora Carla, ela falou uma coisa muito tremenda no estudo bíblico, que o Espírito Santo, ele fica ali assim, ó, ai, deixa eu ver se ela vai me chamar. Deixa eu ver se ele vai me chamar, se ele vai querer falar comigo. Porque se ele falar, não importa como ele estiver. Eu vou sentar ali do lado, eu vou ouvir, eu vou me assentar e eu vou cuidar. E eu vou responder. E é isso que Deus faz. Deus, ele todas as manhãs, ele já está ali olhando a hora que a gente vai se levantar. A palavra dele fala que ele nos vê enquanto a gente está descansando. Enquanto a gente está dormindo, Satanás, ele não pode pôr a mão na gente, que o Senhor está lá velando o nosso sono. Ah, eu estou dormindo. Ele está lá velando o meu e o teu sono. Só, irmão, que é tremendo, o Senhor ministrou fortemente ao meu coração. Ele vê todas as nossas ações. Ele vê tudo o que a gente vai fazer. Então, o Senhor, ele fala uma pergunta que o Senhor colocou no meu coração. Você se conhece? Você conhece o que tem dentro do teu coração? Teus sentimentos, tuas vontades, o que você pensa em fazer, se realmente você faz. Você conhece? Eu queria ler uma palavra com vocês. Jeremias 17. 17:9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Irmãos, olha isso. É mais que todas as coisas. Isso é a palavra de Deus, viu, irmão? Não é a minha boca, é a palavra do Senhor. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerás? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. O Senhor prova nossos pensamentos. Eu falei, Jesus, vou pôr minha mão na minha cabeça todo dia. Senhor prova os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu pecado e segundo o fruto das suas ações. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Ah, irmão, então quer dizer, a gente pensa, tem hora que a gente pensa coisa que é só a misericórdia. Né? Eu me coloco no lugar. Tem hora que você pensa coisa que eu falo assim, está repreendido, sai dessa vida que não te pertence. Então, a gente tem que ter discernimento. Hoje a pastora falou de discernimento. E a gente tem que ter, para saber que esse pensamento vai ferir o coração de Deus. Para saber que esse pensamento, se a gente seguir, às vezes, muitas das vezes, o nosso coração, a gente vai tomar atitudes erradas. Fazer coisas erradas, porque o nosso coração, ele é enganoso. E muitas das vezes, a ação do nosso coração pode fazer a gente se perder. E aí, quando a gente se perde, sabe qual que é a nossa primeira atitude? Por exemplo, eu sei que o Marcos fala de Deus. O Marcos está passando na calçada, vou passar bem longe. Porque o Marcos vai me ver e vai querer me chamar para o Senhor. Vou começar a me afastar da igreja. Quando você vê, você está no mundo.
Mas por quê? Porque você acha que você, com seu pecado ou com suas atitudes, Deus não quer mais você. E não é assim, irmão. O Senhor nos sonda e nos conhece. Ele não sonda e nos conhece para nos condenar, não. É para nos ajudar. É para falar assim, filho, eu quero cuidar de você. Eu quero te colocar no caminho reto. Eu quero te guiar pelo caminho reto. Você não precisa sair da minha presença porque você pecou. Você não precisa. Davi, ele está falando isso. Ele está falando de Deus para com Deus, por quê? Ele errou, ele falhou, ele fez coisas terríveis. E ele fala, Senhor, mas tu me sondas e me conheces. Tipo assim, como que o Senhor quer ter um relacionamento comigo, sabendo quem eu sou? Mas esse é o nosso Deus. O Deus que nos conhece, o Deus que cuida de nós. Porque a palavra dele, ele fala, ainda que a palavra não chegue à sua boca, eu sei o que você vai falar. E quando ele sabe o que a gente vai falar, a gente né, destapa o ouvido, porque muitas das vezes a gente quer ficar com o nosso ouvido tapado. Porque muitas das vezes a gente não quer ouvir nem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, não deixa a gente enganado. Ele não deixa a gente enganado. Se você falar assim, eu pequei, eu caí, porque também o Espírito Santo nem me deu um toque. Irmão, eu falo para você com convicção, isso está aqui na palavra de Deus. Se a gente está com nossos ouvidos sensíveis, ele vai falar, filha, não pisa aí não. Se você pisar aí, tu vai cair. Filha, eu sei o que está na tua boca, o que tu vai falar para o teu irmão. Toma cuidado, não fala. Filho, eu sei o que está dentro do teu coração. Não abra a tua boca. Vamos falar para quem é casado? Filha, eu sei que você está brava com o marido. Mas olha, se você falar, você vai gerar uma guerra dentro de casa. Vai orar, vigia. Só que muitas das vezes a gente não quer escutar. E o Ian ministrou uma palavra, sabe? Que eu falei, Jesus, coisa tremenda. A gente podia sofrer muito menos. Nós que escolhemos sofrer mais, gente. Porque se a gente fosse ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a gente ia sofrer da maneira que a gente sofre? Pensa bem tudo que você tem passado. Pensa quantas besteiras a gente tem feito. Fala, meu Deus, por que eu não pensei antes de fazer? Aí você olha como meu pai fala, né? Agora não adianta chorar pelo leite derramado, aguenta a consequência. Porque, irmãos, cada atitude que nós fazemos, cada atitude, Deus perdoa, pode ser, sabe esse cara que fez tudo isso lá em Santa Catarina? Que eu sei que na hora a gente se revolta, porque você pensa em um bebê, você já pensa, tenho certeza que 1001 coisa passa no seu pensamento. Né? E aí você esquece que Deus morreu por ele também, que Jesus morreu por ele. E aí se ele entrar em uma igreja hoje e falar, eu quero a salvação, Jesus vai dar a salvação para ele. Porque independente do pecado, o Senhor perdoa. Mas existe uma coisa que se chama consequência. Ele perdoa, ele abraça, mas fala, filho, a consequência você vai enfrentar. E essa eu não te livro. E não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que ele vai livrar a gente da consequência dos nossos atos. Você viu em Jeremias 17. Ele vai nos cobrar conforme cada ação que a gente faz. É um plantio, você semeou. Quem planta limão vai colher manga? Vai colher limão. E às vezes colhe um limão azedo, que dói na alma. Que aí a gente pensa 2 vezes agora, antes de fazer de novo. E o Senhor, ele fala, quando ele fala que ele é a palavra, antes de chegar na nossa boca, ele está dando um alerta para nós nessa palavra. Ele está falando, filho, antes de você falar, antes de você pensar, eu sei o que você vai fazer.
Aí você pode indagar, igual eu também já perguntei, eu falei, Deus, e mesmo assim o Senhor fica insistindo para que a gente não cometa tais situações, faz tais coisas. Mesmo assim o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor nos dá oportunidade todos os dias e todas as horas, todos os minutos. Quando a gente lê a história, vamos falar de Judas, que foi falado no domingo? Judas, quando Jesus fala que ele ia ser traído, ele estava servindo Judas também. Quando Judas vem para trair Jesus, o que Jesus fala? Meu amigo. Sabe por quê? A decisão é da pessoa. Jesus estava falando assim, acorda, lembra que você era meu amigo? Lembra o que você fazia comigo? Lembra que eu te amo? Lembra que você faz parte aqui, ó? Tem tempo de você tomar uma decisão. Tem tempo de você voltar atrás. E qual foi a decisão de Judas? A morte. Porque o que ele decidiu gerou consequência de morte para ele. Então, irmãos, quando leia essa palavra em casa, mas leia e pede para o Espírito Santo ministrar no teu coração. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo da mesma maneira que tem falado comigo. Porque assim, o Senhor, Ele quer cuidar de mim e de você. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que cada um aqui tem uma história. Eu sei que cada um chegou aqui por uma situação. Alguns, eu acredito que pode ter nascido em berço evangélico. Mas eu tenho certeza que você que chegou aqui por uma situação, ou por qualquer motivo, eu vou para a igreja porque eu quero a restauração do meu casamento. Eu vou para a igreja porque eu estou desempregado. Eu vou para a igreja porque eu quero uma casa, eu quero um carro. Só que aí chega aqui, conhece Deus, começa a conhecer e quer viver o amor de Deus. Agora eu pergunto para você, você quer ser salvo? Ou você só quer as coisas que você veio buscar? Você quer a sua salvação? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Cada dia que eu leio a Bíblia, estou falando de mim, eu tenho a certeza daquela palavra que muitos é chamada e poucos escolhidos. É misericórdia em cima de misericórdia. Tem palavra que você lê que você treme dos pés à cabeça. Eu li uma palavra essa semana que eu falei, Jesus, eu acho que eu não estou orando nada. Eu acho que eu preciso fazer mais coisas, acho que eu não estou jejuando nada. Me socorre. Porque tem palavra que mexe com o nosso íntimo. Tem palavra que mexe com o nosso ser, e a palavra do Senhor é para isso. Para mexer com o nosso íntimo. Para mexer aqui dentro de nós. Então, se você quer a salvação, irmão, não fica brava quando vir a correção. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor continua a mesma. E a palavra do Senhor fala que o caminho é estreito. E ele continua estreito. E que a palavra do Senhor, ela não muda. Que para entrar no céu tem que ter santidade. Se não tiver santidade, você está servindo Deus à toa. Se você não tiver em busca de santidade. Porque a nossa busca é constante. Errar, irmão, a gente erra toda hora. Toda hora, todo dia. Se a gente não se cuidar, a gente erra, a gente peca. Mas o Senhor, Ele todo dia nos traz para perto dEle. E a decisão é minha e tua se a gente quer ir para perto dEle. Ele todo dia, Ele fala assim para mim e para você. Venha para perto de mim, deixa eu segurar na tua mão. Porque se você segurar na minha, você vai soltar. Porque muitas das vezes a gente fala, não quero. Não é desse jeito. Não estou a fim de ouvir. É muito blá, 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 né? E Deus, Ele só fica olhando para mim e para você. Para as nossas atitudes. E aí Ele fala para mim e para você, deixa eu pegar na tua mão. Porque se eu pegar na tua mão, eu não vou te soltar. Eu vou te levar para o meu reino. O meu propósito vai cumprir na tua vida.
Aleluia. Então, a palavra do Senhor fala: tu me cercas por trás e por diante, e põe a tua mão sobre mim. Ele cerca o nosso passado, ele cerca, e ele cerca o nosso futuro. E além disso, ele põe a mão dele aqui, ó. Sabe a mão dele que nos corrige? Mas também é a mão que sustenta. É a mão que nos levanta. É a mão que nos coloca de pé. É a mão que nos abraça. É a mão que nos conforta. É a mão que vai falar: filho, eu estou contigo todos os dias. É a mão que não vai deixar você cair, que vai te segurar. Ele fala para mim e para você todos os dias isso. Eu estou com minha mão em cima de você. Eu estou com minha mão em cima de você. Satanás, eu estou te cercando. Porque se eu não te cercar, Satanás, ele vai tentar te pegar. Mas eu estou aqui te cercando. Enquanto eu e você decidir estar na presença do Senhor. Entenda isso, meus queridos. Ele vai me cercar por trás e por diante. E a mão dele não vai sair de cima. A mão dele vai estar todo o tempo cuidando, levantando, sustentando, curando. Porque é isso que a mão dele faz. A mão que cura, a mão que levanta, a mão que sustenta, a mão que faz um novo, de novo, outra vez. A mão que restaura, a mão que restitui, a mão que cuida. Você crê que essa mão está sobre a tua cabeça? É a mão do teu Deus. Ele fala para você hoje: a minha mão está sobre a tua cabeça. Você não vai se perder. Mesmo que Satanás ele pede todo dia a tua cabeça, a minha mão está sobre a tua cabeça. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Ele fala para mim e para você nessa noite. Ele não vai desistir. Mesmo que muitas das vezes você fale: hoje eu não quero. Talvez hoje você enfrentou guerras terríveis para chegar aqui. Talvez você hoje fale assim: eu não quero ir para a igreja. Ai, talvez nada acontece. Querido, talvez o Senhor colocou um exército de anjos para guerrear, para Satanás não chegar perto de você. Talvez você está esperando o financeiro e Satanás está ali, ó, tentando de todas as maneiras te arrancar da presença de Deus, tirar a salvação, fazer você perder, sabe, o mais precioso da nossa vida. Porque a gente não está aqui para ficar só, né, de beleza, brincando. A gente está aqui porque a gente quer ir para o céu. Olha o que está acontecendo no mundo, não é no Brasil. Aí talvez você fale assim: nossa, todo mundo... Gente, mas se você não for tocado, se você não mudou nada na tua vida com essa pandemia, meu querido, se você consegue só pensar no seu umbigo, nas suas coisas, no que você quer nessa pandemia, olha, eu vou falar: se converta de novo. Se converta de novo, porque se você não consegue sentir a dor do teu irmão, chorar com ele, sofrer com ele, meu irmão, se você não consegue pegar um dia, dobrar o teu joelho e orar pelo teu irmão, ver que teu irmão não está bem, olhar assim, por exemplo: nossa, eu vi que a Roberta hoje, sei lá, estava calada, estava triste. Ai, será que aconteceu com a Roberta? Não, irmão. Dobra o teu joelho. Talvez ela está passando por alguma situação. Não queira saber o que aconteceu com a Roberta. Não queira saber o problema do teu irmão, porque talvez você não está nem preparado para saber o problema dela. Talvez você não está nem preparado para saber qual que é a guerra que ela está enfrentando. Tira um dia, pega, escreve o nome e começa: Senhor, abençoa, alcança lá. Eu vi que não estava bem. Eu não conheço, mas o Senhor conhece.
Isso é o que o Senhor quer de mim e de você. Isso é evangelho, irmãos. Ele quer plantar o evangelho dentro de nós. Gente, a pandemia é para a igreja acordar e a igreja não está acordando. Irmãos, eu fiz uma coisa ontem, proposital. Eu falei assim, peguei e comecei a assistir umas pregações. E de pastores que tem nome, que conhece a palavra. Irmão, eu ouvi cada coisa que eu fui chorar nos pés do Senhor. Eu falei, Deus, o que estão fazendo com o teu evangelho? O que está fazendo com tua palavra? Rasgaram a Bíblia? Esqueceram do que está escrito na Bíblia? Você não viu nenhum pastor falando se arrepende que você pode morrer amanhã? Você não viu nenhum pastor falando assim, olha, o Senhor quer que a gente vive a palavra? Uma vez, eu não sei se a pastora lembra, o pastor Youssef Akiva, ele pregou uma palavra muito forte, foi num culto só para obreiros, e ele falou assim que ia chegar um tempo que a gente ia ouvir pastores conhecidos falando muita besteira. E do dia que a gente ouvisse, eu lembrei disso ontem, mas assim, ó, foi vivo na hora que eu lembrei. Ele falou assim, no dia que você ouvir, dobra o teu joelho e vai falar com Deus. Vai clamar ao Senhor, porque algo está acontecendo no mundo. E quando eu fiquei ouvindo pastores que eu admiro, sabia? Que a gente vê como referência. E eu falei assim, eu fui chorar, porque estão banalizando a Bíblia. E aqueles que querem sair do caminho, querem procurar um caminho fácil. Quer achar em um pastor, o pastor é conhecido e falou que tudo bem, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo, irmão. Mas tu vai ficar se você for para lá. Não tem nada a ver. Porque se você pegar a tua Bíblia, não é acreditar em A nem B, pega a Bíblia e leia. Mas fala assim, Espírito Santo, senta aqui do meu lado e ministra o meu coração. Porque se eu pegar para ler como um livro, é só um livro. Mas se eu ver com a boca de Deus, irmão, tu chora, tu pede perdão, tu fica crente de novo, tu quer aceitar Jesus de novo, tu fala, meu Deus, eu tenho que pedir perdão para o meu irmão, eu tenho que, né? Porque é isso que Ele faz nos nossos corações. E o Senhor, Ele quer chamar a igreja dEle, Ele está querendo falar com a igreja dEle. E a igreja dEle é eu e você. Ele quer falar comigo e com você todos os dias. Que eu e você possamos abrir o nosso coração, para que Ele venha entrar e ministrar nos nossos corações. Que Ele possa, a cada dia, falar a verdade dEle, não a nossa verdade, viu? Porque às vezes a gente tem umas verdades e a gente quer acreditar nas nossas verdades. E Jesus fala assim, pois eu quero que tu pisa na tua verdade. Porque a tua verdade pode te levar para o inferno. Razão, irmão, é de Satanás. Porque o crente, ele tem que perder a razão e se jogar nos pés do Senhor. Davi, ele dá esse exemplo. Davi, quando ele começa a falar dos atributos de Deus, que ele começa a falar quem é Deus, que ele começa a falar as qualidades de Deus, ele está se jogando, ele está se rendendo nos pés do Senhor. Ele está falando de um Deus soberano, de um Deus que muda história, de um Deus que não olha para o nosso pecado quando a gente quer estar com Ele, de um Deus que muda quando a gente quer mudança. Porque Davi, quando ele escreve, ele está falando, eu quero ser melhor do que o que eu sou. Eu quero mudança de vida. Eu quero transformação. Eu quero que o Senhor transforme o que está aqui ainda dentro, que não presta. É fácil fazer isso, irmãos? Não é fácil. É fácil matar o nosso eu? Não é. Irmão, eu conheci o meu eu na pandemia. No começo das lives. Aí eu quero dizer algo para vocês, que quando a gente se dispõe a orar por outro, esquecer o nosso problema, porque até então a pastora Carla é minha irmã. Ela foi minha pastora antes mesmo dela ser pastora. Bispo Adevaldo
Meu bispo, antes mesmo dele ser bispo. E só ele sabe o quanto trabalho eu dei. Foi pouco, não vou mentir. Deus me conhece. Foi muito trabalho que eu dei. Muito trabalho. E quando eu voltei, ela falou aqui, é verdade. Quando eu estava desviada, que ela estava orando pela minha vida, eu vi ela descer, né, irmão? É uma descida, né? A minha casa, você vê de longe, né? Quem está descendo. Bati o olho e falei, o quê? Trancava a porta de casa para minha irmã. E não deixava ela entrar. Porque eu não queria ouvir a palavra. Porque eu queria continuar no pecado, essa é a verdade. Eu queria continuar pecando, queria continuar do jeito que eu estava. E eu não queria voltar para o Senhor. Porque toda vez que eu encontrava ela, era blá, 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 blá. Eu falei, meu Deus, a pessoa não sabe conversar de outra coisa. E eu falava, gente, ela não sabe... E isso era assunto da nossa família, não era só meu. Ela não sabe conversar de outra coisa. É só Deus, igreja, Deus, igreja, Deus. Ela quer, fica lá e me deixa aqui. Então, eu dei trabalho, irmãos. Eu dei trabalho. Quando eu voltei para Jesus, dei trabalho também. Porque o negócio foi estreito. O negócio foi terrível. Eu passei por um processo terrível que eu não desejo para ninguém. O meu processo foi dolorido. O meu testemunho, irmão, Deus não permitiu eu contar ainda. Para vocês verem a profundidade dele. Foi algo terrível. Está eles dois aqui de testemunho que viveu junto. Então o Senhor não permitiu eu contar ainda. Então assim, quando a gente não quer, Deus não faz. Ele só faz quando estamos dispostos. E quando queremos. Quando a gente quer, pode ser o pior da face da terra, irmãos. Ele transforma, ele muda, ele restaura, ele restitui, ele faz tudo novo, ele muda a história, muda cativeiro. É assim que ele faz. Davi estava no meio do campo, cuidando de malhada, rejeitado, desacreditado, um Zé Ninguém para a sociedade. Uma maldição, porque ele nasceu ruivo. Era maldição para a família. Davi se tornou rei. Se tornou um valente. Então, muitas das vezes, Satanás ele quer colocar no meu ouvido e no teu ouvido que não somos nada. Somos sim, irmãos. Temos um Deus poderoso que transforma as nossas vidas. E tudo aquilo que Satanás ele fala é mentira. Porque ele perdeu o lugar que você vai ocupar, que eu vou ocupar. E ele não pode mais não, e eu e você podemos. A gente só não alcança se a gente não quiser. Se a gente quiser abrir mão, se a gente quiser falar assim, não quero mais, porque o Senhor não interfere nas nossas decisões. Aquilo que nós preste bem atenção, a decisão que nós tomamos, o Senhor envia o Espírito Santo para nos alertar, envia o profeta para nos alertar, coloca pastores para cuidar e alertar. Olha o tanto de oportunidade que o Senhor dá. Às vezes o Senhor coloca até um João Ninguém na rua para te alertar. Mas a decisão é tua. E se você decidir, ele não pode fazer nada. E aí eu te falo na palavra, ele não faz nada. Enquanto você não falar, Senhor, eu quero. Eu quero mudar, eu quero ser. E é isso que Davi está falando, eu quero mudança. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Meu Deus. Ô, glória.
mostrar o tanto que eu escrevi. Ó, 1, 2. Mas amém. Então, vou correr, né? A palavra fala que não adianta a gente se esconder de Deus. Se você subir o céu, Ele está. Se você for nas profundezas do mares, Ele está. Se você for para o abismo, Ele ali está. Então, assim, irmão, não adianta a gente brincar de esconde com Deus, não. Não adianta. Sabe, igual criança, se você pegar uma criança e falar assim, esconde, ela vai fazer assim, ó. Tapou os olhos e escondeu. Ou então ela vai se colocar atrás de uma coluna, o Cauã faz isso direto lá em casa. E acha que está escondido, com as pernas para fora, com os braços para fora. É assim quando eu e você erramos, pecamos. A gente acha que a gente está se escondendo. Você pode esconder do pastor, da pastora, da sua esposa, do seu esposo, do seu vizinho, do seu amigo, do seu pai, de tudo. Mas o Senhor, Ele está lá, te olhando. Quando fala que o Senhor está, Ele está em todo tempo conosco. Quando a gente acerta, mas quando a gente erra. Ele está em todo tempo e não adianta. Às vezes a gente pensa que é assim, mas... Não sei, né? Eu acho que a gente pensa, não sei o que passa pela nossa cabeça quando a gente peca, né? A gente esquece que Deus não está nos vendo. E Ele está lá com o olho bem assim, né? Estou te vendo. Nossa, mas quando eu cometi aquilo... Ele estava lá, ó, com o olho fitado em você. Porque a palavra dele fala que Ele nos vê e Ele nos sonda o tempo inteiro. É 24/7, sabe o que é isso? 24 horas, 7 dias na semana. Todos os minutos dos dias Ele está ali, sabendo suas atitudes, o que você está fazendo. E Ele fala, não adianta você se esconder, porque eu estou te vendo. E Davi, quando ele fala, Senhor, o Senhor, não adianta eu tentar fugir. Mesmo que eu queira, o Senhor vai me ver, o Senhor vai saber o que eu estou fazendo. Ele começa a ter essa consciência. E aí a palavra fala, vou correr, já. A palavra fala que o Senhor, Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Ele nos formou de uma maneira tão linda, que não tem ninguém igual a nós. Somos diferentes. Ele fez cada um especial. Ele preparou cada um de uma maneira. Irmãos, e olha que tremendo. O Senhor, Ele antes mesmo de formar, Ele começou a preparar o que eu e você seria e qual o propósito para a minha vida e para a tua vida. E posso te falar uma coisa? Propósito é diferente de promessa. Promessa, se Ele te fez uma promessa de um carro há 10 anos atrás, e Ele te dá o carro hoje, Ele não vai te dar o carro de 10 anos atrás, Ele vai te dar o carro que você for lá escolher. Propósito, Deus escolheu para mim e para você. E não adianta fugir do propósito dEle. Às vezes a gente até quer fugir, às vezes a gente até quer pegar atalho, só vai se frustrar. Porque Ele fica esperando eu e você. O teu propósito é esse. Eu te separei para isso. Você vai querer pegar atalho, você vai sofrer, você vai se arrebentar, até você entender que esse é o seu propósito. Foi o que eu separei para a tua vida. E não adianta fugir. É o que Ele tem para mim e para você. A palavra dEle fala. Foi o que Ele preparou para mim e para você antes mesmo da gente nascer. Antes mesmo da gente nascer, Deus foi lá e formou, já preparando. Imagina, pegando, não sei como Ele formou, vamos mais imaginar um barrinho? Fazendo um bonequinho, isso aqui, vamos lá, colocar a pastora Carla? Porque todo mundo conhece o testemunho dela, né? E essa daqui? Então, ela sonha ser mãe de 10 filhos.
mas eu tenho uma multidão para ela. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou quebrar um pouquinho, amassar um pouquinho, fazer forte as estruturas, porque ela vai ser traída, ela vai ser enganada, ela vai ser humilhada, ela vai ser colocada para trás e ela vai ter que suportar todo o processo para viver o propósito que eu tenho na vida dela. Porque quando ela suportar todo o processo, ela vai falar, você aguenta porque eu passei. Ela vai servir de exemplo. Eu estou colocando a pastora Carla porque todo mundo conhece o testemunho dela, mas isso é o que Deus tem para mim e para você. É o propósito que Ele tem para mim e para a tua vida. O propósito que Ele determinou para mim e para você, Ele quer cumprir. Então não adianta eu e você querer pegar atalho, porque Ele quer cumprir o propósito. E quando a gente pega atalho, a gente vai sofrer, a gente vai se arrebentar. E Ele vai esperar eu e você reconhecer e pedir a Ele, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Tá aqui, eu me jogo. Fala o que o Senhor quer, onde o Senhor quer me usar, o que o Senhor quer me fazer comigo, que eu vou me jogar na tua presença. Mas eu cansei de sofrer. Sabe por quê? Porque quando a gente não aceita, a gente se torna pessoas frustradas. E aí a gente acha que é culpa de Deus, porque esquecemos de ler isso aqui, ó. E ouvir a voz dele. Porque é a voz dele que nos conduz. E Davi, ele termina essa palavra fazendo uma oração, irmãos, muito tremenda. E essa oração eu fiz na pandemia para o Senhor. E o Senhor se mostrou para mim. Só que eu te falo uma coisa. Fazer essa oração, você tem que estar preparado. Porque você não vai enfrentar o vizinho, você não vai enfrentar teu irmão, você não vai enfrentar ninguém, você vai enfrentar o espelho. Você vai enfrentar você. Você vai enfrentar as suas guerras, os seus erros. Deus vai olhar para você, vai fazer você olhar para dentro de você e vai falar assim, tá vendo isso aqui? Por que você viveu tudo isso? Foi você que escolheu. E Davi, quando ele fala assim, Senhor, me sonda. Venha me sondar. E ele ainda foi mais ousado, me prova. Vê se há em mim ainda algum caminho mau. Mas, Senhor, quando o Senhor fizer isso, eu estou falando com minhas palavras, quando o Senhor me sondar, quando o Senhor me provar, porque o Senhor vai provar meus pensamentos, minhas atitudes, você vai provar ainda o quão ruim ainda tem dentro de mim, me guia, para mim não me perder. Porque se o Senhor não me guiar, Deus, eu posso me perder. Eu posso não suportar ver o que está dentro de mim. E que você possa fazer essa oração. Nossa, irmã, você está pedindo para me fazer isso? É, irmão, se você quiser viver a plenitude de Deus. Se você quiser viver a salvação do Senhor, você precisa conhecer o que está dentro do teu coração. Para mudar nossas atitudes, nossos erros, a gente precisa conhecer o que está aqui dentro. Porque se alguém vir falar, a gente nunca vai aceitar. A gente vai espernear. Eu até comentei com a pastora Carla, eu falei, eu sei hoje por que Deus nunca revelou para você o que eu precisava saber. De mim, estou falando de mim. Porque eu ia brigar com ela, eu não ia aceitar. Porque às vezes é algo tão terrível na nossa vida que a gente tem que encarar que se vir um profeta, eu não aceito não. Não é comigo não. Ele está errado. E aí vem Deus, você vai o quê? Discutir com Deus? Você vai, questionar Deus? Não, irmão, não dá para questionar. E aí ele nos sonda. O aparelho de sonda usado no mundo é para ir nas profundezas da água trazer imagem precisa, saber como é que está as profundezas da água, do mar, do planeta. O aparelho de sonda feito pela mão do homem. Agora imagina a sonda de Deus, aonde ele vai? Ele vai na divisa da nossa alma e do nosso espírito. Ele vai conhecer
aquilo que nós não conhecemos. Se coloca de pé. Eu quero glorificar a Deus pela minha oportunidade. E que você saia... Desculpa, pastora. E que você saia daqui hoje sabendo o Deus que você tem. E que a mão dele está sobre a sua cabeça. Enquanto você estiver na presença dele. E peça para ele te sondar. Peça para ele te guiar. Peça para ele te ajudar a você viver o propósito dele. Fácil não é. Mas eu te garanto uma coisa. A gente vive uma experiência com Deus tremenda. O Senhor quer ter relacionamento com nós. Ele não quer que a gente venha para a igreja só para cumprir protocolo. Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Que você possa nessa noite sair daqui de posse dessa palavra. Amém? Jesus abençoe sua vida. Amém?